falava, ele percebeu que estava algo estranho, que essa língua era muito estranha, era algo que tinha a ver com a presença que ele sentiu no momento, e que não era a presença de Deus, não era a presença do Espírito Santo. Oi minha família, está tudo em dia convosco? Comigo está tudo ok. Daqui é o José Lopes, vosso irmão. Estou aqui a passar desta vez para deixar mais um vídeo no nosso canal. E eu peço que tu prestes bastante atenção neste vídeo, porque eu vou falar algo muito sério, muito importante, para dar uma despertada a cada um de nós. Prontos, é o seguinte, nós temos que ter a preocupação de orar antes de dormir. É importante fazer isso, é importante fazer esse exercício, a oração antes de dormir. Nós aprendemos desde crianças a fazer a oração antes de dormir. E tanto é que para algumas famílias ou para alguns momentos se tornou como um ritual, percebe? Mas é importante orar com fé e também acompanhar de uma meditação. Por quê? Porque no momento em que estamos a orar, antes de dormir, estamos a entregar o nosso espírito, estamos a entregar atividades desconhecidas ao nosso consciente, desconhecidas para a nossa consciência. E eu estou a dizer isso porque eu vou contar para vocês uma história, não é uma história, algo que aconteceu, um facto verídico que aconteceu com alguém, e eu vi a necessidade de partilhar para dar esse despertar. Pronto, acontece que em tempos ele estava a dormir e teve aquela sensação, que tem uma explicação científica que eu já não me lembro qual é, em que você percebe que está com os olhos abertos, percebe tudo o que acontece à tua volta. Você consegue ouvir as coisas, consegue ouvir passos e tudo, o que está a acontecer, as atividades que estão a acontecer ao redor. Em alguns casos tens a sensação de poder abrir os olhos, nem que for por algum tempinho. Exatamente. E esta pessoa estava a dormir e teve essa sensação, entrou nessa atividade, conseguiu ouvir tudo e tudo mais, e quis acordar, porém não conseguia. E ele, no momento, sentiu uma presença sombria, uma presença muito estranha, que arrepiou-lhe o corpo todo, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. E no mesmo instante que ele estava daquele jeito, teve também um sonho. Estava a sonhar que estava a ajudar alguém que estava semi-morto. E supostamente esta pessoa estava deitada ao lado dele. Ele orava para que aquela pessoa levantasse. Aquela energia negativa que ele sentiu era como se um mal tivesse manifestado na hora, se revoltado contra ele, se revoltado contra o facto de ele estar a ajudar aquela pessoa, e o atacou. E sentindo ele aquela presença estranha, ele disse que logo em seguida veio uma língua estranha também, a língua dos anjos. Começou a falar uma língua dos anjos. Relatou que usou umas 3 ou 4 palavras da língua dos anjos. Por que 4 palavras só? Porque no mesmo instante algo disse para ele: cuidado, não use estas palavras, não use essas línguas. Essa língua não é do Espírito Santo, não é dos anjos do bem, dos anjos de Deus, mas são a língua dos anjos do mal. Na hora ele despertou, repreendeu, porque ele percebeu, ele já tinha percebido que a língua, enquanto falava, ele percebeu que estava algo estranho, que essa língua era muito estranha, que tinha a ver com a presença que ele sentiu no momento, e que não era a presença de Deus, não era a presença do Espírito Santo. Então ele revoltou-se na hora, despertou, amarrou, repreendeu, porque a voz que ele ouviu dizia que não usa essas palavras, não são língua dos anjos de Deus, não são línguas estranhas de Deus. Essas línguas são palavras de maldição contra a tua vida espiritual. Ou seja, a mente dele processou na hora
de que aquelas palavras estavam a amaldiçoar a vida dele espiritual, de maneira que a vida dele espiritual não se erguesse, não se levantasse, que ele ficasse desanimado, para baixo, sem força, que ele ficasse sem vontade de buscar, sem vontade de orar. Atenção que antes dele ter dormido, ele leu a Bíblia e orou. Então aquela língua eram palavras de maldição, para mantê-lo fraco, para mantê-lo desanimado, sem ânimo espiritual, sem prazer na oração, na meditação da palavra de Deus, no jejum, sem prazer no sacrifício das coisas deste mundo para Deus. E nós vemos, não é? Quantas são as vezes que as pessoas saem de uma reunião, de um culto de domingo muito abençoado, de um culto de avivamento super abençoado, e ela sai com aquela determinação, aquela decisão: não, eu vou mudar, dessa vez eu vou me entregar, dessa vez a minha vida será entregue a Jesus, desta vez eu vou me dedicar em ganhar almas, desta vez eu vou me dedicar no serviço de Jesus, desta vez eu vou honrar o nome do meu Senhor, ninguém vai me parar dessa vez, eu vou como um tufão, eu vou como uma águia, eu vou como uma bomba da fé espiritual, uma bomba nuclear para arremeter contra as portas do inferno. Vou me erguer como um soldado do exército de Cristo. Mas de repente acontece que, passado aquele domingo, o dia seguinte, já não há forças, já não há ânimo, já não há disposição. Aquela energia que teve durante o culto, durante a palavra, durante a oração de avivamento, some, desaparece totalmente e volta a estaca zero. E vê-se na necessidade de mais um encontro do gênero para voltar a pedir perdão, para voltar a se erguer, para voltar a se levantar. Quantas são as pessoas que estão nesse estado, que só vivem já do pedido de perdão, e perderam a ousadia de se apresentar como um membro do corpo de Cristo, de falar com fé, com autoridade, de lutar para as almas ou pelas almas, lutar para Cristo, lutar por Jesus, lutar contra o inferno. Quantas são as pessoas que estão nesse estado? Muitas. E muitas vezes o que acontece? Esse cenário no mundo espiritual, ela vai usando palavras para destruir-se a si mesmo, palavras do mal, enquanto dorme, fora da sua consciência, do seu juízo perfeito, ele vai usando palavras de maldição contra a fé dele, contra a vida dele espiritual. A palavra de Deus diz que a língua dos anjos, línguas estranhas, edifica-nos. Mas atenção, a Bíblia está a se referir a línguas estranhas dos anjos de Deus. E assim como tem os anjos de Deus, também tem os anjos do mal, tem os demônios. Se a língua dos anjos de Deus edifica-nos a nós próprios, como diz a palavra de Deus, isso quer dizer que a língua dos anjos do mal destrói-nos a nós próprios. Quando somos nós a usar a língua dos anjos do mal, a nossa boca a pronunciar, nós tecemos palavras de maldição contra nós mesmos, contra a nossa fé, contra a nossa vida, contra a nossa saúde, contra o nosso bem-estar. Então, e como acontece isso? Quando é que isso entra? Quando é que nós damos abertura à entrada desse mal? Às vezes, a tentação, a prostituição, ao sexo, aos vícios, já não é parte de si, já não é tentação para si. O vício da bebedeira, da droga, já não é tentação para ti. Como nós damos abertura a isso? Quando nos envolvemos demais com as coisas do mundo, quando temos mais tempo para estar nas redes sociais, para estar a ver uma série, para estar a ver um filme, para o trabalho, para as nossas atividades, e damos menos tempo para Deus. Nós estamos, de certa forma, a alimentar a nossa carne e a enfraquecer o nosso espírito, e nos tornarmos debilitados. Por quê que ele despertou logo? Por que a percepção dele, a consciência dele, deu-lhe um tique a mostrar que aquela não eram línguas que edificassem ele, mas que, de certa forma, o destruíam a fé dele, a vida dele espiritual? Porque ele tinha o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o espírito de discernimento. O Espírito de Deus é o espírito de revelação. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus,
O espírito do mal não terá espaço. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, o espírito enganador não encontra espaço, porque o Espírito de Deus revela a presença do espírito enganador, quer seja dentro da própria pessoa, tentando agir dentro dela, tentando enganá-lo, tentando induzi-lo a tomar uma decisão, alguma atitude, uma escolha que não seja aprovada pelo Espírito Santo, ou então de uma outra pessoa que esteja a falar que tem o Espírito Santo, se manifestar como se o tivesse, mas na verdade é o espírito enganador. Então o Espírito Santo destapa as cubas, mostra tudo. Como diz a palavra de Deus, que a voz de Deus descobre as florestas. O Espírito de Deus, a voz de Deus é o Espírito de Deus. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Eis a necessidade de termos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, de buscarmos a presença do próprio Deus dentro de nós. Então, família, siga essa palavra, a oração antes de dormir e a meditação na palavra é importante. Que Deus abençoe a tua vida. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou a poderosa mão de Deus? Se és tu, partilhe este vídeo com o máximo de pessoas puderes. Ative o sininho para receber a notificação. Subscreva no nosso canal.